Eu dirigia faz 23 anos. 23 anos cruzando esse Brasil de ponta a ponta, conhecendo cada curva, cada buraco, cada posto que ainda está aberto de madrugada. E eu sempre fui daqueles que não acredita em nada que não pode tocar, sabe? Fantasma, assombração, essas coisas. Eu ria quando os mais velhos contavam história no posto. Ria e pensava, é a solidão, é o cansaço, é a mente pregando peça. Mas tem uma coisa que aconteceu comigo em 2017 que eu nunca consegui explicar. Nunca. E olha que eu tentei. Tentei de tudo. Procurei motivo, procurei lógica, conversei com gente da região, voltei no lugar. Nada. Até hoje, quando eu passo por aquele trecho, meu corpo inteiro fica arrepiado. E o pior de tudo, eu tenho uma prova. Uma prova física de que aquilo aconteceu de verdade. Tá guardada aqui comigo até hoje. E toda vez que eu olho para ela, eu lembro que tem coisa nessa estrada que a gente nunca vai entender. Meu nome é Edson. Edson Ferreira da Silva. Nasci em Rondonópolis, Mato Grosso, e comecei a rodar com meu pai quando tinha 16 anos. Ele era caminhoneiro também, como o pai dele tinha sido. A gente carregava soja, milho, algodão. Tudo que saía da terra ia parar no nosso caminhão em algum momento. Quando meu pai faleceu, eu já tinha meu próprio caminhão, um Scania 113 que eu amava como se fosse gente. Batizei ele de Trovão. Trovão me levou por muito chão. E foi nele que tudo aconteceu. Eu sempre fui organizado com viagem. Não sou desses que sai sem planejar, sem ver clima, sem conferir documentação. Eu anoto tudo. Quilometragem, gasto de óleo, onde parei, quanto gastei, quanto falta. Minha mulher, a Célia, sempre dizia que eu parecia contador, não caminhoneiro. Mas é que na estrada você aprende rápido que desorganização mata, literalmente. Então eu tinha meus cadernos, minhas planilhas, meus horários certinhos. Naquela semana de outubro de 2017, eu estava fazendo uma rota que eu conhecia bem. Rondonópolis até Vitória, no Espírito Santo. Carga de fertilizante, nada demais. Rota que eu já tinha feito umas 50 vezes na vida, talvez mais. Saí numa segunda-feira, dia 9 de outubro, às 5:30 da manhã. Lembro porque anotei no caderno, como sempre. Tempo bom, céu limpo, estrada seca. Perfeito. Os primeiros dias foram tranquilos. Parei em Jataí para abastecer, dormi em Rio Verde, segui por Itumbiara, passei por Uberlândia, desci pela 262 até chegar em Manhuaçu. Tudo nos conformes. Eu conversava com a Célia todo dia pelo telefone, mandava localização, avisava quando ia dormir. Rotina de sempre. Mas no quarto dia, quinta-feira, dia 12 de outubro, as coisas começaram a ficar diferentes. Eu tinha dormido num posto ali perto de Manhuaçu, acordei cedo, tomei café, conferi o caminhão. Tava tudo certo. A previsão era chegar em Vitória no final da tarde, descarregar na sexta de manhã e já voltar. Viagem redonda, sem complicação. Peguei a estrada umas 6 da manhã. O sol ainda estava nascendo, aquela luz alaranjada que eu sempre gostei, sabe? A estrada estava vazia, só eu e mais uns 2, 3 caminhões lá na frente. Eu ia descendo a serra, aquele trecho cheio de curva entre Manhuaçu e a divisa com o Espírito Santo. É uma região bonita, mas traiçoeira. Muita neblina, muita chuva, asfalto escorregadio. Mas naquele dia estava seco, céu azul, visibilidade boa. Eu estava de boa, ouvindo minha playlist, cantarolando, pensando que em algumas horas ia estar descarregando e ligando para Célia para avisar que estava tudo certo. Foi aí que eu comecei a reparar numa coisa estranha. O rádio. Eu sempre deixo o rádio PX ligado. Sempre. É companhia, é segurança, é informação. A gente fica sabendo de blitz, de acidente, de buraco na pista, de tudo. E naquela manhã, o rádio estava numa frequência que eu sempre uso, a que os caminhoneiros daquela região costumam usar para se comunicar. Mas não estava tendo conversa nenhuma. Nada. Silêncio total. Eu achei estranho, mas pensei, bom, é feriado.
Talvez tenha pouca gente rodando. Mudei de canal. Silêncio. Mudei de novo. Silêncio. Fui testando, rodando o botão, passando por todas as frequências. Nada. Nem ruído, nem estática, nem chiado. Só silêncio. Aí eu pensei que o rádio tinha pifado. Desliguei. Liguei de novo. Mesma coisa. Bati na lateral do aparelho, como a gente faz quando acha que vai resolver alguma coisa. Nada. Deve ser problema de sinal, eu falei para mim mesmo. Deve ser a serra, alguma interferência. Segui dirigindo. Mas aí eu comecei a reparar em outra coisa. Eu não estava vendo ninguém. Nenhum carro, nenhum caminhão, nenhuma moto, nada. E olha, eu conheço estrada. Eu sei que tem trecho vazio, principalmente de madrugada. Mas era 6:30 da manhã de uma quinta-feira. Feriado sim, mas mesmo assim, sempre tem alguém. Sempre tem um carro, um ônibus, alguma coisa. Mas ali, nada. Só eu. Eu comecei a prestar mais atenção. Olhava pelo retrovisor, olhava para frente, olhava para os lados. Vazio. A estrada estava impecável, bem sinalizada, sem neblina, mas completamente deserta. Parecia que o mundo tinha acabado e só tinha sobrado eu. Aí veio aquela sensação. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mas você não sabe o quê? Tipo uma coceira no cérebro, um incômodo que você não consegue coçar. Foi isso que eu senti. Eu tentei ligar para Célia, peguei o celular, disquei, não completou, tentei de novo. Nada. Olhei para o celular, sem sinal. Que diabos! Eu reduzi a velocidade, comecei a prestar mais atenção em tudo. A estrada continuava normal. Asfalto bom, placas no lugar, guarda-rail inteiro. Mas tinha uma quietude que não era natural. Não tinha vento, não tinha passarinho, não tinha som nenhum além do motor do trovão. Foi quando eu vi a placa. Bem-vindo ao Espírito Santo. Eu tinha passado a divisa, só que eu não lembrava de ter visto a placa de saída de Minas. E eu sempre reparo nessas coisas. Sempre. É tipo um marco para mim, sabe? Saí de um estado, entrei em outro. Mas eu não lembrava. Olhei para o odômetro parcial, aquele que eu zero quando saio do posto. Marcava 112 quilômetros. Bati o olho no relógio do painel. 7h23 da manhã. Espera. Eu tinha saído do posto às 6 da manhã. Tinha rodado 112 quilômetros em 1h23 minutos. Não fazia sentido. Eu não estava correndo. Estava fazendo uns 70, 80 por hora, no máximo por causa das curvas. Não tinha como ter andado tanto em tão pouco tempo. Peguei meu caderno de bordo, aquele que eu sempre preencho. A última anotação que eu tinha feito era 6 real, saída do posto Estrela do Sul, Calumbre 342 da BR-262. Olhei para a placa que estava passando naquele momento. Calumbre 89 da BR-262. Fiz a conta de cabeça. De 342 até 89. São 253 quilômetros. Mas o odômetro parcial marcava só 112. Eu parei o caminhão. Ali mesmo, no acostamento. Desliguei o motor, puxei o freio de mão, acendi a seta de emergência. Fiquei parado ali, segurando o volante, tentando entender. O silêncio era pesado. Não sei explicar direito. Era tipo estar dentro de uma caixa de vidro. Eu conseguia ouvir minha própria respiração, meu coração batendo. Abri a porta do caminhão, desci. O ar estava gelado. E olha, eu tinha saído de um lugar quente, de manhã cedo, com sol. Não fazia sentido ter frio assim, mas eu senti um arrepio subir pela espinha, daqueles que te faz tremer dos pés à cabeça. Olhei em volta. Estrada vazia. Mato dos dois lados. Céu azul, tudo normal. Mas não era. Eu senti que alguma coisa estava me observando. Não sei como explicar isso sem parecer maluco, mas eu senti. Era tipo uma pressão no peito, sabe? Como se tivesse alguém bem atrás de mim, olhando, esperando eu virar. Eu não virei. Entrei no caminhão de novo, tranquei a porta, liguei o motor e saí dali. Pisei fundo. Não olhei para o retrovisor. Não quis olhar. Só queria sair dali o mais rápido possível. Fiquei acelerando, até que eu vi movimento. Um carro. Um Gol branco velho.
com adesivo de família feliz na traseira, vindo na contramão. Passou por mim e sumiu na curva. E, cara, eu quase chorei de alívio, porque aquilo significava que eu não estava sozinho no mundo, que tinha gente, que as coisas estavam voltando ao normal. O rádio começou a chiar, estática, barulho e depois vozes. Atenção, atenção, blitz na entrada de Ibatiba, Polícia Federal, reduzam a velocidade, música, propaganda, tudo voltou. E o celular apitou. Mensagem da Célia. Bom dia, amor, tá tudo bem? Eu encostei de novo. Mão tremendo, coração disparado, suor escorrendo pela testa. Peguei o celular, liguei para ela. Oi, amor? Ela atendeu alegre. Tá chegando? Célia, minha voz estava falhando. Que horas são aí? Que horas? Ué, 7h30? Por quê? Você tentou me ligar agora há pouco? Não, amor. Acabei de acordar. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu respirei fundo. Não tá tudo bem. Só tava testando o sinal. Eu te ligo daqui a pouco, tá? Tá bom. Dirige com cuidado. Desliguei. Fiquei ali parado, tentando processar. Eu tinha perdido tempo ou ganhado? Eu não sabia. Peguei o caderno de novo, refiz as contas. Não batia, nada batia. O odômetro, o relógio, a quilometragem, a localização, nada fazia sentido. Era como se eu tivesse pulado um pedaço da estrada. Decidi seguir. O que mais eu podia fazer? Voltar? Voltar para onde? Para quando? Segui devagar, prestando atenção em tudo. A estrada agora estava normal. Comecei a ver outros caminhões, carros, movimento. Tudo voltou a ser como era. Mas aquela sensação de que alguma coisa tinha acontecido, não passou. Cheguei em Vitória no final da tarde. Descarreguei na sexta de manhã como planejado. Tudo certo, tudo normal. Ninguém perguntou nada, ninguém achou estranho. Mas eu não conseguia parar de pensar. No caminho de volta, eu passei pelo mesmo trecho. De dia, com sol, cheio de gente, parei exatamente no lugar onde eu tinha parado naquela quinta-feira. Desci do caminhão, olhei em volta. Só mato, estrada, nada de especial. Mas quando eu ia entrar no caminhão de novo, eu vi uma coisa no chão, perto da roda traseira. Um terço de madeira, marrom escuro, bem velho, com as contas desgastadas pelo tempo. Estava meio enterrado na terra, como se tivesse ali faz tempo. Eu peguei, pesei na mão. Era leve, simples, mas tinha uma coisa estranha nele. Estava quente, não quente de sol, quente de outra coisa, como se alguém tivesse segurado ele por horas. Eu guardei no bolso, não sei por quê, só guardei. Quando eu cheguei em casa, mostrei para Célia. Achei isso na estrada, eu disse. Ela pegou, olhou. Que bonito, parece antigo. Vou guardar. E guardei. Mas aí começou a segunda parte estranha dessa história. Uns dias depois eu estava conversando com um outro caminhoneiro no posto. Zé Carlos, um cara que eu conheço faz anos. A gente estava tomando café, conversando sobre rota, essas coisas. Aí eu comentei sem muita intenção. Zé, você já passou por alguma coisa estranha na estrada? Ele riu. Estranha como? Sei lá, tipo, perder tempo. Ou ganhar, tipo, a estrada ficar estranha. Ele parou de rir. Olhou para mim, sério. Por que você está perguntando isso? Contei para ele. Contei tudo. O silêncio, a estrada vazia, a quilometragem que não batia, o frio, a sensação. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse, Edson, você passou pela serra entre Manhuaçu e a divisa do Espírito Santo? Passei. No dia 12 de outubro? Passei. Ele balançou a cabeça. Cara, tem uma história daquele trecho. Que história? Ele acendeu um cigarro, deu uma tragada longa. Faz muito tempo, não sei te dizer quando. Mas dizem que um caminhoneiro morreu ali. Acidente feio. Capotou, pegou fogo, morreu carbonizado. Nunca acharam a família dele. Ele estava com uma carga de doação, sabe? Roupas, cobertores, essas coisas. Dizem que ele estava indo para uma cidade pequena do interior fazer entrega de doação para uma igreja.
Eu senti um frio na barriga. E dizem que ele ainda está por ali, que ele não foi embora, que ele protege. Protege? Tem gente que jura que já foi salva por ele. Caminhoneiro que ia bater, que ia capotar, que estava dormindo no volante e de repente sente alguma coisa. Acorda, freia, desvia, sempre naquele trecho. Eu fiquei calado. Você achou alguma coisa por lá? Ele perguntou. Peguei o terço do bolso. Mostrei para ele. Ele olhou e ficou pálido. Edson, esse terço? O quê? Tem gente que diz que ele deixa isso, como, sei lá, como um sinal, para a pessoa saber que foi protegida. Eu engoli seco. Protegida de quê? Não sei. Mas você conferiu seu caminhão depois? Eu não tinha conferido. Naquela tarde eu fui. Revisei tudo. Pneus, freios, suspensão, motor. E encontrei, no freio traseiro esquerdo. A pastilha estava quase solta. Quase. Mais uns quilômetros, talvez uns 20, 30, e ela ia soltar. E se ela soltasse naquela descida de serra, com carga, com curva, eu ia morrer. Com certeza. Sentei no chão da oficina, olhando para a peça na mão. E comecei a chorar. Porque eu entendi. Eu não perdi tempo naquela manhã. Eu ganhei. Alguém, alguma coisa me tirou da estrada, me tirou do perigo, me fez parar, me fez perceber que algo estava errado. E quando o perigo passou, quando eu já estava em segurança, me colocou de volta. Eu não sei como, eu não sei porquê, mas eu sei que aconteceu. Desde aquele dia, eu carrego o terço comigo, sempre. Fica pendurado no retrovisor do trovão. E toda vez que eu passo por aquele trecho, eu faço uma oração. Não sou muito religioso, nunca fui, mas eu faço. Porque eu sei que tem alguém ali, alguém que cuida, alguém que não deixa a gente sozinho. Eu nunca mais tive outra experiência igual. Mas eu sinto, às vezes, sinto que tem uma presença na estrada, não é ruim, não é assustadora, é confortante. Como se fosse um colega de viagem invisível, sabe? Tem noites que eu tô dirigindo sozinho de madrugada, cansado, e eu sinto como se tivesse alguém do meu lado. Não vejo nada, não ouço nada, mas sinto. E aí eu não me sinto tão sozinho. Eu já contei essa história para algumas pessoas. A maioria não acredita, acha que eu estava cansado, que confundi as coisas, que foi coincidência. E tudo bem, eu não preciso que acreditem, porque eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu senti, e eu tenho o terço. A Célia, ela acredita. Ela sempre diz, Edson, você foi protegido. Alguém lá de cima estava olhando por você. E eu acho que ela está certa. Não sei se foi Deus, se foi um anjo, se foi o espírito daquele caminhoneiro que morreu ali. Não sei, mas eu fui protegido. E isso mudou alguma coisa em mim. Eu dirijo diferente agora, mais devagar, com mais atenção. Eu paro quando sinto que preciso parar. Eu escuto meu corpo, minha intuição, porque eu aprendi que a estrada fala com a gente. Ela avisa, ela protege, mas a gente precisa escutar. Tem caminhoneiro que morre por teimosia, por querer chegar rápido, por não parar, por não descansar. E eu quase fui um deles, mas eu tive uma segunda chance, e eu não vou desperdiçar. Hoje, quando eu saio para uma viagem, eu me despeço da Célia de um jeito diferente. Eu abraço ela mais forte. Eu beijo ela com mais carinho, porque eu sei que a estrada é imprevisível. A gente nunca sabe o que vai encontrar lá fora. Mas eu também sei que a gente não está sozinho. Nunca. E isso me dá uma paz que eu não sei explicar. Tem uma coisa que eu fiz depois daquele dia. Eu voltei no posto onde eu tinha dormido, o posto Estrela do Sul. Conversei com o frentista, o seu Mário, um senhor de uns 60 anos que trabalha ali faz tempo. Perguntei se ele conhecia alguma história daquele trecho, se sabia de algum acidente, alguma coisa. Ele olhou para mim com uma cara estranha. Por que você quer saber? Contei para ele. De novo, a história toda. Ele ficou quieto. Depois disse, eu conheço essa história. Meu irmão morreu naquele trecho. Meu coração parou. Seu irmão? Faz uns 15 anos. Ele era caminhoneiro.
Estava levando uma carga de doação para uma igreja lá no interior do Espírito Santo. Capotou na serra. Pegou fogo. Nunca acharam ele inteiro, sabe? Só pedaços. Eu não sabia o que dizer. Ele era muito religioso, continuou seu Mário. Sempre andava com 1/3 no bolso. Dizia que era para proteção, que Nossa Senhora cuidava dele na estrada. Peguei o 1/3 do bolso, mostrei para ele. Ele olhou e começou a chorar. Esse 1/3 é dele. Como você sabe? Porque eu dei para ele, no aniversário dele. Eu mandei fazer. Olha aqui. Ele pegou o 1/3, virou uma das contas. Tinha uma letrinha gravada. Pequena, quase invisível. R. Renato, ele disse. Meu irmão se chamava Renato. Eu não consegui falar nada. Ele devolveu o 1/3 para mim. Fica com ele. Se ele deu para você é porque você precisava. Mas é uma lembrança sua, do seu irmão. Eu sei, mas meu irmão não está mais aqui. E se ele está ajudando alguém, mesmo depois de morto, então ele está cumprindo o que ele sempre quis. Ele sempre falava que queria ajudar os outros, que queria fazer o bem. Ele enxugou as lágrimas. Cuida desse 1/3, Edson. E quando você passar por ali, reza uma Ave Maria por ele, pelo Renato. Eu rezo todo dia. Ele sorriu. Então tá bom. Desde aquele dia, eu rezo. Todo dia. Não importa onde eu tô, que horas são, o que eu tô fazendo. Eu pego o 1/3, rezo uma Ave Maria e agradeço. Agradeço pela minha vida, agradeço pela proteção, agradeço pelo Renato, porque eu sei que ele tá lá. Eu sei que ele cuida. E eu não sou o único. Depois que eu contei essa história pro Zé Carlos, outros caminhoneiros começaram a me procurar. Uns no posto, outros pelo rádio PX, outros por mensagem. Contaram suas histórias. Histórias de lugares que somem e aparecem. De tempo que anda diferente. De vozes que avisam. De freadas que não foram elas que fizeram. De caminhões que param sozinhos antes de um acidente. E eu escuto todas. Escuto com respeito. Porque eu sei que são verdade. A estrada tem mistérios. Mistérios que a gente nunca vai conseguir explicar com lógica, com ciência, com razão. Porque tem coisas que vão além disso. Tem coisas que a gente só entende quando vive, quando sente, quando aceita que o mundo é maior do que a gente imagina. Eu já ouvi gente dizendo que essas histórias são lenda, que são invenção, que a gente inventa porque tem medo, porque está sozinho, porque a mente prega peça. E pode até ser. Eu não sou ninguém para dizer o que é real e o que não é. Mas eu sei o que eu vivi. E isso ninguém tira de mim. Ninguém. Tem uma coisa que me marcou muito nessa história toda. Foi uma frase que o seu Mário me disse antes de eu ir embora naquele dia. Ele olhou para mim e disse: Edson, a morte não é o fim de tudo. Às vezes é só uma mudança de lugar. Meu irmão não está mais aqui no corpo, mas ele está, de outro jeito, cuidando, protegendo, fazendo o que ele sempre fez, ajudar. E eu acredito nisso. Acredito que tem gente que fica, que não vai embora completamente, que escolhe ficar para cuidar dos outros. E o Renato é uma dessas pessoas. Eu não conheci ele em vida. Mas eu sinto como se conhecesse. Sinto como se ele fosse um amigo, um companheiro de estrada. E toda vez que eu entro no trovão, toda vez que eu ligo o motor, toda vez que eu saio para mais uma viagem, eu olho pro 1/3 pendurado no retrovisor e eu sei que não tô sozinho. Nunca tô. Tem uma história que o Zé Carlos me contou depois, quando a gente estava conversando de novo. Ele disse que conheceu um outro caminhoneiro, lá do Paraná, que passou por uma coisa parecida. O cara estava dirigindo numa madrugada, voltando de uma entrega, quando o caminhão começou a fazer um barulho estranho. Ele parou para ver, mas não achou nada. Continuou. O barulho voltou. Ele parou de novo. Nada. Até que na terceira vez, ele viu. A roda estava solta, quase caindo. Se ele tivesse continuado, a roda ia soltar, o caminhão ia capotar, e ele ia morrer. Mas alguma coisa fez ele parar. 3 vezes até ele ver.
E quando ele apertou os parafusos e voltou para o caminhão, ele encontrou um papel no banco do carona. Um papel que não estava ali antes. E no papel, escrito à mão, estava: cuidado, a vida é preciosa. Ele nunca soube quem colocou aquele papel ali. Nunca soube como, mas ele guardou e ele está vivo até hoje. Essas histórias, elas se repetem em lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas a essência é a mesma: proteção, cuidado, aviso. Eu não sei se é Deus, se é anjo, se é espírito, se é energia, se é sei lá o quê, mas eu sei que existe e eu sou grato. Porque sem isso, eu não estaria aqui contando essa história. Eu estaria debaixo da terra. Mais uma estatística. Mais um caminhoneiro que morreu na estrada. Mas eu não morri. Eu estou vivo. E eu vou continuar vivo. Porque eu aprendi a escutar, a prestar atenção, a respeitar, a agradecer. Hoje, quando eu vejo um caminhão parado no acostamento, eu sempre paro para perguntar se está tudo bem. Sempre. Não importa se estou com pressa, se estou cansado, se estou longe, eu paro, porque eu sei o que é precisar de ajuda. Eu sei o que é sentir que ninguém liga. E eu não quero que ninguém sinta isso. A estrada já é dura o suficiente. A gente não precisa ser duro também. A gente precisa ser humano, precisa cuidar um do outro, porque no fim das contas é isso que importa. Não é a carga, não é o prazo, não é o dinheiro, é a vida, é voltar para casa, é abraçar quem a gente ama, é acordar no dia seguinte e ter mais uma chance. E eu tive essa chance, por causa do Renato, por causa do terço, por causa de algo que eu não consigo explicar, mas que eu aceito e agradeço todo dia. Tem gente que pergunta se eu tenho medo de voltar naquele trecho, se eu evito passar por lá, e a resposta é não. Eu não tenho medo, eu tenho respeito. E eu gosto de passar por lá, porque é onde eu me sinto mais perto do Renato, é onde eu sinto que ele está, cuidando, protegendo, ajudando. Às vezes, quando eu passo de madrugada, eu vejo outros caminhões parados no acostamento, no mesmo lugar onde eu parei naquele dia. E eu sempre diminuo a velocidade, sempre olho, para ver se está tudo bem. E quase sempre o caminhoneiro está lá fora, olhando para o caminhão, confuso, como se tivesse percebido alguma coisa. E eu sei que ele também foi avisado, também foi protegido. E eu sigo, com um sorriso no rosto, porque eu sei que o Renato está trabalhando. Tem uma música que eu gosto de ouvir quando eu passo por aquele trecho. Chama Estrada da Vida. Não sei se você conhece. Fala sobre a vida do caminhoneiro, sobre a estrada, sobre a saudade de casa. E tem uma parte que diz: quantos amigos a estrada me deu, quantos amigos a estrada levou. E isso é verdade. A estrada dá, e a estrada tira, mas ela também protege. Quando a gente deixa, quando a gente escuta. Eu já perdi amigos na estrada, já vi acidente feio, já fui em velório de gente que morreu no volante. E é duro, é muito duro, mas eu também já vi milagre, já vi gente sobreviver a coisas impossíveis, já vi gente escapar por um fio, e eu sei que nem sempre é sorte. Às vezes é outra coisa, às vezes é o Renato, ou alguém como ele, alguém que decidiu ficar, para cuidar, para proteger, para salvar. E isso me dá esperança, me dá força, me faz acreditar que o bem existe. Que a bondade existe, mesmo depois da morte, mesmo quando tudo parece perdido, tem sempre uma luz, sempre uma mão estendida, sempre uma proteção. A gente só precisa acreditar e aceitar. Eu não sou perfeito, longe disso. Eu erro, eu falho, eu tenho defeito como todo mundo. Mas eu tento. Tento ser uma pessoa melhor, tento fazer o bem, tento ajudar. Porque eu sei que eu fui ajudado, e isso cria uma dívida, não uma dívida ruim, mas uma dívida de gratidão, de querer retribuir, de querer passar para frente. E é isso que eu tento fazer, todo dia, de um jeito ou de outro. A Célia diz que eu mudei depois daquele dia,
que eu fiquei mais calmo, mais paciente, mais presente. E eu acho que ela está certa, porque eu entendi o valor das coisas. Entendi que o tempo é curto, que a vida é frágil, que a gente precisa aproveitar cada momento, cada abraço, cada beijo, cada risada, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último. E eu quase tive meu último, naquele dia, naquela serra. Mas eu não tive, porque o Renato não deixou. E eu vou ser grato por isso até o dia em que eu morrer. E quando esse dia chegar, eu espero encontrar ele. Espero poder olhar nos olhos dele e dizer: obrigado. Obrigado por me salvar. Obrigado por cuidar. Obrigado por não ter me deixado sozinho. E eu espero que ele sorria e diga: tá tudo bem, irmão. Era para ser assim. Porque eu acredito que as coisas acontecem por um motivo. Não sei qual, não sei porquê, mas eu acredito. E essa crença me sustenta, me dá força, me faz seguir, mesmo quando a estrada está difícil, mesmo quando o cansaço aperta, mesmo quando a saudade de casa dói no peito. Eu sigo, porque eu sei que não estou sozinho, nunca estou. E você que está me ouvindo agora, você que passa horas na estrada, você que conhece a solidão de uma cabine às 3 da manhã, você que já sentiu medo, cansaço, vontade de desistir, saiba que você também não está sozinho. Tem gente cuidando de você. Pode ser alguém que você conhece, pode ser alguém que você nunca viu, pode ser o Renato, pode ser outro. Mas tem, sempre tem. Então escuta, escuta quando a estrada falar, escuta quando seu corpo pedir descanso, escuta quando algo parecer errado, porque pode ser um aviso, pode ser uma proteção, pode ser sua vida sendo salva. E para quando precisar, para quando sentir. Não tenha vergonha, não tenha pressa, porque chegar vivo é mais importante do que chegar rápido. Sempre foi, sempre vai ser. E se você um dia passar por aquele trecho entre Manhuaçu e a divisa do Espírito Santo, diminui a velocidade, respeita, agradece. E se você encontrar um terço no chão, pega, porque pode ser que você precise dele, pode ser que ele tenha sido deixado ali para você, pelo Renato ou por alguém como ele, alguém que cuida, que protege, que ama, mesmo depois da morte. Eu não sei se essa história vai fazer sentido para você. Eu não sei se você vai acreditar, e tudo bem se não acreditar. Mas se você já passou por algo parecido, se você já sentiu que foi protegido, se você já teve uma experiência que não consegue explicar, você sabe. Você sabe que isso é real, e você não está sozinho. A gente forma uma família, nós que vivemos na estrada. Uma família que se entende sem precisar de muitas palavras, porque a gente vive as mesmas coisas, sente as mesmas coisas e às vezes vê as mesmas coisas, coisas que o resto do mundo não vê, não entende, não acredita, mas a gente sabe. E isso basta. Eu vou encerrar essa história aqui. Mas antes eu quero deixar uma coisa. Se você conhece alguém que é caminhoneiro, que vive na estrada, que passa dias longe de casa, cuida dessa pessoa. Liga para ela. Manda mensagem. Pergunta se está tudo bem. Porque a estrada é solitária. E às vezes uma palavra, um oi, tô pensando em você, faz toda a diferença. Pode até salvar uma vida. Porque a gente precisa saber que tem alguém esperando a gente em casa. Alguém que se importa. Alguém que quer a gente vivo. E isso dá força, dá motivo, dá razão para continuar. Eu tenho a Célia, e eu sou grato por isso todos os dias, porque ela é meu porto seguro, minha razão de voltar, meu motivo de dirigir com cuidado. E se você não tem ninguém ainda, saiba que você é importante, que sua vida vale, que o mundo precisa de você, e que tem gente, mesmo sem te conhecer, que torce por você. Eu torço. O Renato torce. E Deus torce. Então, cuida de você. Dirige com atenção. Descansa quando precisar. E acredita. Acredita que tem proteção, que tem cuidado, que tem amor. Mesmo quando parece que não tem. Porque tem. Sempre tem. Eu sei. Porque eu vivi.
E hoje, quase 8 anos depois daquele dia de outubro de 2017, eu continuo dirigindo, continuo rodando esse Brasil, continuo levando carga de um lado para o outro, mas eu dirijo diferente, eu vivo diferente, porque eu sei que cada dia é um presente, cada viagem é uma bênção, cada volta para casa é um milagre. E eu não vou esquecer disso nunca. Nunca. O terço ainda está aqui comigo, pendurado no retrovisor do trovão, balançando a cada curva, a cada buraco, a cada freada. E toda vez que eu olho para ele, eu lembro. Lembro do Renato, lembro do seu Mário, lembro daquela manhã estranha, lembro que eu fui salvo e eu agradeço. Sempre agradeço, porque gratidão é a única resposta possível para um milagre. E aquilo foi um milagre, não tenho dúvida. Então, essa é a minha história. A história de um dia em que o tempo parou, ou acelerou, ou mudou, não sei. Mas aconteceu e mudou minha vida, para sempre. E se você já viveu algo assim, algo que não consegue explicar, algo que mexeu com você, que te arrepiou, que te fez questionar tudo. Conta para alguém, escreve, guarda, porque essas histórias precisam ser lembradas, precisam ser contadas, precisam ser respeitadas, porque elas são reais, mesmo quando parecem impossíveis, mesmo quando ninguém acredita, elas são. E você sabe disso, lá no fundo. Você sabe. Então, vai entender o que tem nessas estradas, né? Vai entender de verdade. A gente passa a vida inteira tentando explicar o inexplicável, tentando entender o que não pode ser entendido. Mas, no fim, talvez a gente não precise entender. Talvez a gente só precise aceitar. Aceitar que o mundo é maior do que a gente imagina. Que tem coisas que vão além da nossa compreensão. E que isso não é ruim, é só misterioso, e o mistério faz parte da vida, faz parte da estrada, faz parte de quem a gente é. Então eu aceito que eu não vou entender tudo, aceito que tem coisas que vão ficar sem resposta, aceito que o Renato tá lá, de algum jeito, cuidando, e isso me basta e sobra, porque no fim das contas o que importa não é entender, é sentir, é viver, é agradecer, e é isso que eu faço todo dia, com o terço na mão, com o coração grato e com a certeza de que não importa o que aconteça, eu nunca estou sozinho na estrada. Nunca, e você também não tá, lembra disso? Sempre